e não vai deixar essa luta me matar. O desespero me tomar, por mais preso. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber vocês, quero mais buscar em outras fontes. Tô ouvindo. Não precisarei de voltar, seja saciado, uma vez que já ouvi teus palavras. O Senhor me dá, esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, meu Salvador. Desafiar uma vez que eu falo. Bom dia, Miriam. Hoje você tá bem. Melhor um pouco. Tingiu o cabelo? Sim, estava muito grande a raiz. Tava aparecendo bastante. É. É, aquela de 68 anos, hoje ela está com uns 10 anos a menos. Ah, tá. Bem menos. Tá bem menos. Tá abaixo de 50 já. Nossa, foi bom, né? Ontem seu encontro. Foi legal, foi bem legal mesmo, porque Nossa. fazia tempo que eu não via as gurias, né? Aham. A, a Denise mora em Bagé agora, daí fica bem complicado da gente se ver. Como ela trabalha remoto, ela Ah. trabalha num escritório de contabilidade aqui de São Leopoldo. Oi, Suzana. Que E legal. daí, como ela trabalha aqui e ela cuida da parte tributária, ela tá essa semana aqui fazendo um treinamento tributário. Daí Ah, a gente aproveitou para se ver. ah. Foi bem legal.
E aproveitou também para fazer os seus contatos. É, também. Legal, legal. Uhum. Até Poxa, a Fábio, que é a outra que é cabeleireira, né, dela que pintou meu cabelo, a Fábio ontem ela pediu para fazer terapia para a filha dela. legal. Uhum. Né? Que bacana. Desenvolver Começou, né? direitinho. É, já começou. Aham. Que bom. O Né? mundo precisando de você. É, Uhum. Verdade. Vamos lá para o nosso encontro. Hoje, hum, hoje acordei, pulei da cama numa sensação tão boa, tão boa, tão boa. E às vezes o pensamento da gente quer ficar um pouquinho mais, né? Eu falei, ai, que cama gostosa. Daí eu fiquei agradecendo, agradecendo, agradecendo a cama. E aí eu falei, vou levantar, fazer um suco, alimentar meu corpo e, e agradecer. E aí, nesse momento que eu estava ali fazendo o suco, eu deixei música tocando, sinto hum. fluir, né? E na hora que a música começou a tocar, eu falei assim, nossa, como a gente precisa de colocar elementos na nossa vida. Já coloquei um olhinho essencial ali, ainda não sei para que que ele é. Eu chequei no dedo, foi cedarwood, cedarwood. Eu não sei, o Eu que que também é não sei para cedar? que que é. Para que que é, não Ah, sei. O cedro ele tem várias aplicações, mas hoje o uso dele para ti foi para aterrar, Ah, que hum, legal. Você é Deus para olha terra. isso. né? Foi o que eu Pelo menos chequei, foi o que no caiu. sentido, eu acho que é esse o sentido. Até depois eu vou dar uma olhada, mas eu acho que minha intuição diz que hoje ele é nesse sentido. Ótimo. E aí eu coloquei uma intenção. Falei assim, por quê? Porque pelo hábito de tráfego, eles olham para a estratégia. E na estratégia, o Rodrigo não tem me dado muito estímulo assim a respeito do Japão. Ele é um público ainda muito frio, eles entram, não compra, diferente do brasileiro, eles não, você precisa aquecer muito e aí eu olhando tudo, eu falei, puxa, eles estão em sobrevivência, o corpo exausto, nananã, daí encontro com a psicóloga, opa, tocou música aqui, peraí. Aí encontro com a psicóloga, ela vai e fala o Japão, parece ter uma nuvem aqui em cima. Até eu que nunca tive ansiedade, tenho recurso, estou extremamente ansiosa, foi o que ela falou. Eu falei, é mais um sinal. Eu falei, mais um sinal que a gente vai. E aí eu falei, eu só preciso relaxar. Relaxei. E aí hoje eu fiz esse movimento, parei, eu tenho uma Nossa Senhora que é de auxiliadora. Nossa Senhora auxiliadora, fui, conversei com ela, assim, falei assim, eu vou relaxar. Eu não preciso saber de tudo e não estou sozinha e eu quero um sinal. Eu quero um sinal, porque a gente não segue aqui pelo cognitivo, a gente está junto com todo o universo e eu quero um sinal. E aí, a hora que eu mandei essa mensagem, manda uma mensagem, uma pessoa do nada, não tem nome, nada, não sei de onde é. Ela escreveu assim: por favor, me mande o boleto, sendo que a gente está fazendo pelo Hotmart, não entendi nada de boleto, né? Porque justamente pelo Hotmart, porque é uma plataforma segura para a pessoa sentir que ela está num local seguro, né? E ela me manda o boleto e eu posso passar o seu contato para minha amiga que ela quer ir também. Deu uma coisa, deu, tá, tá bom, né? E aí, eu tô falando isso assim, no sentido de, no momento que eu tava fazendo suco,
Eu falei assim, hoje é a nossa sexta-feira, é um momento em que a gente está mais íntima com Deus. A gente precisa estar sempre, mas a cabeça foge para diversas tarefas, mas é o momento que a gente olha e fala assim, hoje a gente vai estar mais próximo, ainda mais íntimo, né? E aí na hora me veio assim, não, mas o mais íntimo é que você já está o tempo todo. Então lembra que você está inserida dentro da inteligência divina. Então lembra de respirar. Lembra de respirar. Quando você respira, você sente que você está dentro desse oceano divino. Então, nós, com essa questão de querer saber, a gente esquece de que o mais importante é sentir. Mesmo eu que ensino sobre isso. Porque quantas vezes a mente rouba a gente? A mente rouba. A hora que eu comecei a pensar no Japão, eu falei, nossa, eu tô mental, não, chega. E aí, aquele momento que eu coloquei o óleo essencial, assim, ver aquela mensagem, respira. Você já está inserida na inteligência. Você já está inserida no mundo divino. Então, só respira. Vamos dar início ao nosso encontro bíblico de olhar para o Manual da Vida, que tem nos trazido tantos presentes. Eu acho que está gravando, tá? E vamos dar continuidade aqui. A gente falou a respeito da majestade de Deus e a corte celeste a semana passada, né? E hoje a gente vai falar sobre o Cordeiro e o livro com 7 selos. O que que traz de presente para nós aqui? O Cordeiro e o livro com 7 selos. Se alguém quiser dar uma olhada, o que que significa o Cordeiro para a Bíblia? Se alguém quiser dar uma pesquisada. E os 7 selos, não fala se é de Salomão, nós estamos em Apocalipse, capítulo 5. Nós falamos das 7 igrejas da Ásia, 7 templos da Ásia, falamos da majestade de Deus e a corte celeste, e hoje nós vamos falar sobre o Cordeiro, o livro com 7 selos. O mundo da Bíblia, para mim, eu estudei 5 filosofias que falavam tudo da Bíblia, sempre falam da Bíblia. Inclusive o Titio Napa, né? Eu chamo de Titio Napa, Napoleão Hill, também ele traz tudo da Bíblia, né? O Titio Napa. Mas parar para olhar a Bíblia, eu paro para olhar de uma forma assim, deixar ela comunicar, porque senão a mente da gente vai tentar associar coisas. Quanto mais a gente ficar associando, menos a gente escuta, porque daí está competindo com informações. Então, eu convido assim, estar num espírito de criança aqui pela primeira vez na escola, escutando o que a professora vai falar e você não sabe nada, não sabe nada. Quanto menos a gente souber, mais fácil as informações entram para a gente. Esquece o passado, copo vazio. Esquece, você só está aqui agora para receber. Eu não sei o que que fala, porque eu nunca li a Bíblia, gente, eu juro. Às vezes eu lia de vez em quando, mas não assim como a gente está lendo. Então, vamos receber os presentes aqui. Vamos ver o que que diz. Se alguém quiser ler também, tá? Pode levantar a mão e Na, participar. na Bíblia, o cordeiro simboliza sacrifício, redenção e pureza, representando o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, um cordeiro era sacrificado
para expiação de pecados, como na Páscoa judaica. No Novo Testamento, o sacrifício de Jesus é visto como realização final desse simbolismo, um sacrifício perfeito que oferece a salvação e o perdão dos pecados para a humanidade. Então vamos lá, que fala que o Cordeiro e o livro com sete selos. Vi depois na mão direita, deixa eu pôr uma lanterna aqui, que é tão pequenininha a letra. E, e a lanterna ajuda, vamos lá. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono. E esse era o livro. A gente leu a semana passada essa parte, né? Mas deve estar chamando a atenção para a gente ler de novo. E os Hum. sete selos que a gente falou das sete tochas, né? Que coisa mais linda. Quem lembra das sete tochas? Daqui a pouco eu vou lendo e daqui a pouco a gente traz. Vi depois na mão Já foi direita falado, da. então, na aula passada dos sete selos. Eu olhei Nós até fala... aqui, os sete selos do Apocalipse, né? A gente leu essa parte, né? Ah, não Mas se sei, chamou a não gente, peguei esse pedaço. mas se chamou a gente aqui de novo, vamos rever. E aí vamos dar uma olhada sobre as sete tochas que nós falamos no DTF. Foi por isso que daí a gente resolveu falar. Então vamos trazer aqui de novo. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Lembra a porta, né? Vi então um anjo vigoroso clamando em voz alta: Quem é digno de abrir o livro e romper seus selos? Ai, Deus, eu preciso de novo parar e meditar sobre as sete portas. A gente vai falar sobre ela, ela está de novo batendo aqui. Da escatologia cristã e provém do livro do Apocalipse da Bíblia cristã. A gente falou as sete tochas, Miriam, do DTF. Quem é digno de abrir o livro e romper seus selos, abrir as portas? Lembra? Mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem examiná-lo. Eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Então um dos anciões me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para poder abrir o livro e os sete selos. Está falando ali de Jesus, né? Eu vi entre o trono com os quatro animais e os quatro anciões um cordeiro de pé, como se, como se tivera sido imolado. Tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando recebeu o livro, os quatro animais e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro. Lembra das sete tochas? Tendo cada um uma citara e taças de ouro cheias do cordeiro. Não, pera lá. Citara e taças de ouro cheias de incenso. As letras são tão pequenininhas que eu pulei aqui. Cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos. Porque foste imolado e por teu sangue resgataste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E eles reinarão sobre a terra. E realmente, né, Jesus, em qualquer lugar do mundo, aqui do planeta Terra, ele é falado, né?
Em minha visão, ouvi ainda a voz de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os animais e os anciões. O número deles era de milhões, de milhões, de milhões, de milhões, de milhares, brandando em voz alta: Digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E eu vi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e todos os seres que neles vivem, clamarem: Aquele que está sentado no trono e no Cordeiro, louvor, honra, glória, poder pelos séculos dos séculos. Os quatro animais diziam Amém, e os 24 anciões se prostraram e o adoraram. Abertura de quatro selos e os quatro cavaleiros. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Quem lembra qual que é o primeiro? Não sei. Ui. Peraí, que minha lanterna deu. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos sete selos, e ouvi um dos quatro animais que diziam com uma voz, como de trovão: Vem! Vi então aparecer um cavalo branco, e o cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele partiu como vencedor para continuar a vencer. Quando abriu o segundo, qual que é o primeiro? Clareza. Então vamos ler de novo. Quando abriu o primeiro dos sete selos, o primeiro é clareza. E eu vi um dos quatro animais que diziam com uma voz como de trovão: Vem! Vi então aparecer um cavalo branco e o cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e ele partiu como vencedor para continuar a vencer. O segundo é o guardião do propósito. A gente vai ler sobre o segundo, mas hoje eu me deparei de o quanto eu me preparei para estar em Israel. Eu me preparei desde 2018, desde que eu soube que eu ia estar em Israel. E o quanto depois que eu estive em Israel eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Olha só, eu queria trazer isso para vocês porque é muito forte a energia de Jesus. E, e eu sei que ele vai vencer isso tudo, né? Eu sei que ele herdou a terra, né? Ele tá aqui responsável pela terra e ele já plantou isso lá atrás. Ele plantou uma sementinha da clareza, ele plantou uma sementinha do despertar. Mas por que que eu senti vergonha? Porque quando aquele momento que eu senti que deu um apagão, olhando para a Palestina, e me deu um apagão, e eu consegui sentir um amor, um amor, um amor, um amor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande dele por nós, assim, tão dele por mim, era tão grande, tão grande, tão grande.
e eu fiquei inconformada de existir tamanho amor pelo outro. E eu fiquei inconformada, inconformada. Eu juro, eu estou sendo bem, talvez, acho que inconformada é a palavra que mais cabe, assim, eu me sentia inconformada, porque era muito amor. E a hora que eu entrei no ônibus e uma pessoa foi fazer oração e ela fazia uma oração em outras palavras, em outra língua, e eu consegui entender o que ela falava, eu parei para dar atenção para o que ela falava, e a mensagem era: vai, dá as boas novas, fala para as pessoas que já acabou a guerra, que já acabou isso que eles ficam mantendo ainda de tempo em tempo, imprimindo nas pessoas de novo guerra, de novo o passado, de novo vítima, né? E aí, dali, a gente estava indo lá pro Muro da Lamentação, onde as famílias, muitas famílias de judeus ali, né? E eles ficam hasteando a bandeira de Israel o tempo todo, e elas tudo com aquela roupa escura, mesmo o sol, a primeira coisa que você encontra na porta são pessoas com arma, e você tem que passar igual a alfândega, você tem que passar por um negócio que detecta metais, porque eles ainda mantêm as memórias do período em que teve aquela maior tortura humana, né, que foi feita ali com eles. E então isso ainda é um reflexo daquilo lá, ainda foi um reflexo. E quando o nosso guia, ele é filho de judeu e ele fala assim, ele fica o tempo todo falando assim, judeu não morreu, os judeus foram mortos. A gente não pode esquecer isso. E eles revivem isso dia após dia. E olha onde está a guerra, né? Um ponto de guerra fortíssimo que está lá na faixa da Gaza. Então, quando Jesus falou isso, e eu não sabia que ia ser o próximo evento, eu não sabia que a gente ia para o Muro da Lamentação, porque era tudo surpresa do guia, fazia parte do roteiro, a surpresa. E, e daí eu saí muito forte daquela voz, muito forte. Aí eu falava: chega de lamentação, chega, eu não vou lamentar nada, chega. Isso é para parar de lamentar, já acabou. Olha o Cordeiro de Deus, olha como. Beatriz, fala novamente sobre o Cordeiro de Deus. Só um pouquinho. Minha cunhada aprendeu com uma japonesa. Eu não salvei. Pensei que tinha salvo. Os 7 selos. Eu vou ter que pesquisar de novo. Tá bem. E aí, o Mas é quanto. rápido? É tão rápido. Na Pode ler. Bíblia, o cordeiro simboliza sacrifício, redenção e pureza, representando o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, um cordeiro era sacrificado para a expiação de pecados, como na Páscoa judaica. No Novo Testamento, o sacrifício de Jesus é visto como a realização final desse simbolismo, um sacrifício perfeito que oferece a salvação e o perdão dos pecados para a humanidade. E aí, olha só, né? E aí, a mensagem que vinha era essa, de que fala, dê as boas novas, é para as pessoas dançarem.
é para elas ficarem leves, as famílias terem música, dançarem, contemplarem a vida. Já acabou. Eu já fiz tudo para vocês. E aí, eu senti como se eu tivesse sabe? Falei, chega, chega, vou levar isso para as pessoas, vou levar. E quando eu cheguei no aeroporto, me veio assim: escreve um livro sobre a verdadeira história de Jesus. Quando veio essa mensagem, eu olhei e falei assim, mas que livro? E não, escreve um livro sobre isso que você ouviu, que você viu. E eu falei, mas que livro? Aí eu olhei assim, de uma livraria e estava escrito assim, a verdadeira história da Maria Madalena. E aí eu falei, nossa, deve ser a verdadeira história de Jesus. Foi assim. Só que quando veio isso, eu enfraqueci muito. Porque eu falei assim, todo mundo fala de Jesus. Todo mundo fala. Porque eu vi lá as brigas que existem. Ah, não, Jesus foi enterrado aqui. Não, Jesus foi enterrado aqui, foi enterrado aqui, foi enterrado aqui. Não, daí aqui é a igreja tal, aqui é aquela disputa de território, sabe? Uma coisa enlouquecida aquilo lá. E daí eu falei assim, eu vou ser mais uma falando, né? Eu vou ser mais uma falando. Eu falei, e ali eu bloqueei. Eu bloqueei e falei assim, eu não quero assim, eu não quero desse jeito, de ser mais uma falando assim, né? E, e é como se eu tivesse fechado o livro. É como se eu tivesse fechado o livro e vou deixar aqui na prateleira. Mas aqui estamos nós abrindo a Bíblia, né? O segundo guardião é o guardião do propósito. Primeiro é clareza, o segundo é guardião do propósito. Quando abriu o segundo selo, viu o segundo animal dizer: Vem! Apareceu então outro cavalo vermelho. Antes era um branco, depois um vermelho. Ao que montava foi dado o poder de tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros e entregaram-lhe também uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal clamando: Vem! Vi aparecer um cavalo preto e o cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi então uma voz vinda do meio dos quatro animais que diziam: uma medida de trigo por um denário e 3 medidas de cevada por um denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Eu vi entre o trono com os quatro animais e os anciões um cordeiro de pé, como se tivera sido imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Qual que é o terceiro? Vamos ler novamente. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal clamar: Vem, é do merecimento. Terceiro é do merecimento. Então, você tem 7 guardiões. São 7 portas. Primeiro, claridade, guardião do propósito e merecimento. No merecimento, o que que ele recebe aqui? Vi aparecer um cavalo preto e um cavalo que tinha uma balança na mão. Ouvi então uma voz vindo do meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um denário e 3 medidas de cevada por um denário, mas não danifique azeite e o vinho. O terceiro é o merecimento, e de certa forma, assim, se alguém.
um dia quiser assistir O Senhor dos Anéis com outros olhos, é um filme longo. Ele representa muito isso. A pessoa, quando ela vai carregar esse merecimento, quando ele coloca o anel do poder, ele se perde. Ele se perde. Vocês lembram desse filme? Ele se perde. Daí alguém tem que cuidar do anel e ninguém pode pôr o anel do poder. E quando coloca esse anel, é um anel muito forte, dá todo o poder para a pessoa, né? Então, por isso que existe esses sete guardiões. Por isso que existe esse merecimento de fato. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem! E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro se chamara Morte, e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para que matasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Abertura do quinto selo. O quarto é a gratidão. É o guarda da gratidão. Então vamos lá. Quando abriu o quarto selo, havia a voz do quarto animal que dizia: Vem! E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro se chamava Morte e a região dos mortos o seguia. Gente, eu queria que vocês pegassem assim, quem que é a região dos mortos? Eu vou falar abertamente aqui para vocês. A população, do jeito que ela está morta. Ela está anestesiada. As pessoas estão ficando paralisadas. Elas estão ficando mentais e paralisadas, e elas não estão sentindo, elas não estão escutando. Elas, quando alguém dança, quando alguém acorda feliz, acho que é doido, acorda, põe uma música e abre as portas, abre, né? Hoje já mexi nas plantas também, abre. E às vezes é considerada meio doido. E eu sei disso, sabe por quê? Porque eu tenho uma sobrinha de 21 anos e uma de 7, 8 anos, a Maitê. A Maitê é muito parecida comigo, muito parecida. Mas mesmo a Maitê, com 8 aninhos de idade, ela fala assim: Ai, tia, adoro você, você é meio doida. Muitas vezes a mãe dela já acorda brigando, já acorda gritando que, ai, porque deixou a porta aberta, os cachorros passaram, porque não sei o que lá, parará, tatatá, tatatá, até se arruma, vai para a escola, ela já dorme com o uniforme da escola. Eu só estou olhando porque, assim, o quanto a nova geração que chega, a gente acaba matando por nós estarmos mortos. E aí eu acordo, ai, hoje eu acordei nesse sítio, que paraíso! E ela ama o sítio, né? Nesse paraíso, olha que quanta bênção, quanta gratidão, obrigada, 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 obrigada. E eu fico trazendo aquilo, sabe, de uma gratidão, olhar uma mão que saiu do pé e olhar a fartura, muita fartura, meu Deus, parece que vai ali, já cata a mesa enche, e aquela fartura e tal, e quanta bênção. E ela fala, tia é meio doida. Então, quando a gente passa a, a se tornar essa pessoa, para muitas pessoas mortas, a gente é diferente. A gente é diferente de você olhar, acordar e falar assim: sou eu que construo todo dia dentro de mim
um olhar para enxergar o que já existe fora. Só que se dentro de mim estiver morto, o mundo lá fora está morto. Se dentro de mim eu não conseguir enxergar a gratidão, a beleza das coisas, lá fora não consigo ver, não vai se manifestar. Então, todo dia é um trabalho, eu comigo. É fácil? É fácil. Porque a hora que eu recebia todo aquele amor de Deus, eu falei assim: se as pessoas já me julgam, né? Porque, sei lá, deve ser lá de Floripa, uma galera que toma ayahuasca, eu nunca tomei ayahuasca, e eu brinco, porque o meu cunhado me vê desse jeito, e ele fala assim: ah, lá em Floripa é a galera do ayahuasca. Certeza que tua irmã deve ser da turma do ayahuasca. E aí, esses dias ele brincou comigo, ele falou assim: não dá para trazer a ayahuasca aqui para o sítio e traz aqui as terapias para o sítio. Hum, eu não vou trazer a ayahuasca, mas olha como o mundo já está clamando por terapia, né? Ele falou: não dá para trazer aqui para o sítio isso, né? Então, as pessoas, eu vou ler aqui novamente. E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro se chamava Morte e a região dos mortos o seguia. Então, eu queria trazer, em qual sentido esse cavaleiro da morte? Deixa morrer tudo isso. A gente não tem que ficar revivendo mais a história do que aconteceu com os judeus, com a história do que já aconteceu. A gente não precisa ficar olhando para a morte a ponto de estar matando quem está vivo. A gente não precisa mais. Só que assim, é tão forte, tão forte, tão forte, que a gente tem que meditar sobre isso. A gente tem que parar e se meditar o quanto ainda existe dentro de você olhando para os mortos. O quanto eu ainda, por exemplo, eu tenho que me corrigir o tempo todo. Eu tenho que me corrigir, porque a hora que aquela moça falou no Japão que parece ter uma nuvem preta, eu vi todo mundo morto. Eu vou lá acordar esse povo. Eu vou lá acordar esse povo. Vou lá acordar, vamos! E aí, ao mesmo tempo, quando eu olho, será que isso está só atrás dos meus olhos? Será que sou eu ainda que estou vendo isso? Por que que a gente ainda está vendo tudo morto? Por que que a gente ainda não está treinando a perfeição? De enxergar a perfeição, que talvez essa nuvem negra seja necessário para a gente treinar esse olhar. Treinar esse olhar, porque chega, quanto mais a gente viu sobre abrir sol, a gente abre o sol, a gente abre o sol. E quem é essa nuvem que a gente acha que vai dar muito trabalho? Foi isso que eu ouvi do Rodrigo. O Rodrigo, ele é muito sensível, gente. A minha equipe é assim mesmo. E ele é extremamente. Ele falou: eu sinto do Japão isso. Tá, sente daí. Não, eles não vão escutar, Priscila, eles estão adormecidos. Tá na nossa mente essa dor. A gente está impregnando mais disso. É por isso que daí eu tenho que treinar em mim. Eu falei para Miriam, Miriam, tô aqui me balanceando. Eu também tô aqui vendo os monstros. Porque você acha que quando você toma uma atitude dessa, assim, parece que a gente é doido. Parece que é doido. Parece que a loucura agora anda com a gente aqui, né? Tá aqui, ó, o doido. Tem um amigo meu que fala assim, ele usa a expressão que é, como é que fala assim? Eu acho que é um linguajar que muita gente usa, mas eu escutei dele que para quem não escuta música, é considerado doido aqueles que estão dançando. Mais ou menos assim que ele é, deve ter alguma coisa assim.
Para quem não está escutando a música, é considerado doido aqueles que estão dançando. Então, o quanto as pessoas estão preferindo sentir-se morta nas células, morta com a vida, porque dançar e escutar uma música e acordar feliz é doido. Sendo que você vai lá no local da doidura, não é assim. Não é. Sabe por que que não é assim? Porque agora eles estão alugando chácaras, sítios e pagando um aluguel altíssimo para colocar centros de reabilitação para drogadito. E vieram conversar com meu cunhado e pagam muito bem. É tipo 20 mil por mês para pegar uma chácara e colocar, porque tá muita gente doida. Tá muita gente usuário de droga, muito, mas muito. Mas muito, eu não tenho, eu juro, eu fico aqui, eu não sei, eu falo assim, tá, eu não vou viver que nem eles, eu sei que bênção, que bênção, quanta bênção. E ele se acredita que ele cogitou a ideia para minha irmã? Ah, vamos alugar, eles pagam bem, a gente, né, tem casa na praia, não sei o quê, porque o sítio dá trabalho, né? O sítio é uma realização, mas dá trabalho. E aí ele falou: vamos alugar. Minha irmã falou assim: quero ir lá primeiro ver os sítios como que funcionam. Chegou lá, minha irmã falava assim: Pri, parece um brau. Parece um brau, a expressão dela, assim, sabe? Ela falou: Pri, parece um brau. Parece rato andando assim, é umas coisas. Ela falou assim: eu não quero meu sítio assim, eu não vou. Daí foi quando ela falou: eu não coloco nenhuma terapia desse jeito aqui dentro. Daí foi quando ele falou: então vou pedir para tua irmã trazer para cá alguma coisa que é diferente. Foi por isso que ele veio falar comigo. E aí você vê o mundo vai surgindo e falando, e às vezes eu falo assim: nossa, mas eu também preciso dormir, eu também preciso honrar a mim, eu também preciso, né? Eu preciso centrar minha cabeça, porque parece que é um monte de coisa. Hoje eu estou preparando para falar com crianças de uma escola, hoje à tarde, e amanhã eu vou falar para as mães de autismo. Eu sei, assim, né, que Jesus falou, vai, dá as boas novas. Mas às vezes, sabe no que eu tenho vergonha? É de chegar e falar assim, gente, a melhor coisa que existe é você acordar, dormir sorrindo e você acordar agradecendo, sabe? É cura que existe. A tendência no futuro é não vai ter mais essas ferramentas. Eu sei que não vai ter, mas o ser humano ainda precisa de algo. Nós aqui precisamos de algo enquanto a gente ainda se identifica como seres carnais. Mas nós, como seres espirituais, seria tão leve a gente respirar e falar assim que a gente já está no oceano de Deus. A gente já está nesse oceano, já está tudo pronto esperando a gente, sabe? Esperando a gente sair dessa escuridão toda, sair. Nós não estamos igual essa turma que está lá, que nem minha irmã viu, que parecia um brau. A gente está em outro nível, eu sei disso. Mas a gente estava lá ontem. A gente estava ontem. Quando a gente vai ler registrar acho que a gente estava ontem. O quanto ainda existe a ideia de olhar para o passado, para a morte, para os mortos, para aquilo que já acabou. E em vez da gente olhar para o futuro. E eu preparando, eu estava aqui antes, olha, eu faço, gente, eu faço isso muito rápido, né? Que nós, com seres espirituais, a gente vai numa velocidade de quer voar, né? Ao mesmo tempo que eu estava resolvendo a questão do Japão, eu estava preparando a aula também de amanhã para o autismo, sentindo. E não é uma sociedade paralela. As mães escondem suas crianças. As mães não sabem lidar no social por comparação.
e elas escondem. Não é, não existe diagnóstico, não existe criança diferente, não existe nada disso. Aí eu fico pensando, imagina se eu falar isso para elas, às vezes a gente tem, sabe, assim, eu falo quanto a gente daí, eu tenho vergonha. Quando eu saí de lá, eu falei, Jesus, eu ainda tenho vergonha. O que você mais tem que curar dentro de mim é a timidez e a vergonha. Eu sei que a gente nega Deus ainda. A gente nega porque a gente nega amor. A gente nega o amor. Não existe criança com diagnóstico nenhum. Para. Não existe. Só existe uma criança que não quer mais aquilo que era do passado. A agressividade não está nelas. A agressividade ainda está nos mortos que estão olhando para os mortos. Então, assim, eu ainda trabalho muito o terceiro guardião ali, que é merecimento. O segundo, que é o guardião do propósito, eu ainda não me sinto uma cavaleira. Eu não me sinto com um cavalo, mas eu tenho um cavalo aqui na minha frente e é mais um motivo de eu escutar de novo um mantra de cavalo para me trazer força. Porque se a gente ficar operando pela mente, a gente é enganada. A gente é enganada por aquilo que a gente vê, pela história que a gente conta, né? O Alfa fala muito disso. O segundo, que é o merecimento, é o que tem que treinar mais. Por isso que o DTF bate tanto nessa tecla. Então, esse merecimento do sentimento de amor de Jesus é aquele que a gente ainda, sabe, tem que entrar nas entranhas, tem que entrar, tem que impregnar dentro da gente. É muito amor mesmo. Quase no horário, Jesus. Vamos lá. Vamos ler só um pouquinho aqui da abertura do quinto selo, e daí tem a abertura do sexto selo e tem a abertura do sétimo selo. Então, assim, a abertura do terceiro, que é a gratidão, e olhar para frente. Chega do passado. Para quem ainda não assistiu Gêmeos Autista, olhem, é fantástico. São muito mais persistentes. Já, já vou ler as mensagens para a gente fazer um grande finale aqui. Abertura do quinto selo, os mártires. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas daquele que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que dela haviam dado. O que que é imolado exatamente na íntegra? Quem sabe? Vamos lá. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar da alma daqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que dela haviam dado. Eles clamavam em alta voz, dizendo: Até quando, Senhor Santo e verdadeiro? Ficará sem fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi lhes dito também que repousasse por mais um pouco de tempo, até que completasse o número de seus companheiros e irmãos que haveriam de ser mortos como eles. Alguém sabe quem é imolado? Imolado na Bíblia significa ser sacrificado ou morto como uma vítima de sacrifício. Tá, então vamos lá. Assim como o símbolo de Cordeiro de Deus imolado, que foi sacrificado para expiar os pecados da humanidade. O termo também pode ser aplicado figurativamente, como uma passagem de 2 Timóteo 4:6, onde o apóstolo Paulo se refere à sua morte iminente. Quinto selo é ação alinhada. O que é ação alinhada? Não importa que pareça inadequado. Olha, falando para a gente, né? Acabamos de falar a respeito de ter vergonha, vergonha e
de achar que vão achar que a gente é doido, né? E olha o que que é a ação alinhada, mesmo parecendo errado, mesmo parecendo inadequado. Ali existe uma ação alinhada. Pode ser inadequado para os outros, pode ser inadequado para muitos, inclusive, como foi que aconteceu com Jesus, mas era uma ação alinhada. Ele já sabia que aquilo ia acontecer. Ele já sabia que tinha que ser daquele jeito. Então vamos ler de novo como ação alinhada, mesmo parecendo inadequado. Vamos olhar por esse ângulo. Quando abriu o quinto selo, que é a ação alinhada, vi sobre o altar as almas daqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que dela haviam dado. Olha só que interessante, que tinham sido imolados, sendo imolado o sacrifício, né? Por causa da palavra de Deus, vai ser sacrificado. E por causa do testemunho que dela haviam dado. Jesus até já tinha visto antes, ele já sabia daquilo. Eles clamavam em voz alta, dizendo: Até quando, Senhor Santo e verdadeiro, ficará sem fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Isso daqui tem que dar uma meditada. Até quando, Senhor Santo e verdadeiro, ficará sem fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Porque não há justiça. Só existe uma ação alinhada. Por quanto tempo Jesus está na mente das pessoas? Por quantas nações Jesus ainda conversa com a gente? Pelas ações que ele teve. Então, a ação alinhada, mesmo recebendo a informação de Deus que ele ia ser morto, crucificado, sacrificado, e ele testemunhou isso tudo antes, existia uma ação alinhada. Só que não existe uma justiça. Existia uma informação ali para que ficasse por tempos e tempos, ainda na mente das pessoas. Tinha que ser algo intenso, algo sentido. Porque quando o ser humano pensa, meu Deus, com aquele calor ainda que é lá, né? Chicoteado, carregando a cruz. Deram um tapa, ele ofereceu a outra face. Libertou o, como é que é o nome dele? Que foi libertado o Barrabás. ladrão lá, qual? Barrabás. Barrabás. Barrabás? Não existe a justiça. Só existia uma ação alinhada. Por pior que ela parecesse ser, mas era a única que iria perdurar por tempos e tempos na mente das pessoas. Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito também que repousasse por mais um pouco de tempo, porque talvez ainda não estava pronto para conseguir ver o que estava na sua frente. Até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos, que haveriam de ser mortos como eles.
Quando a gente pensa no quinto guardião, que é a ação alinhada, a gente tem que morrer muito. Porque, por exemplo, eu falo assim, com esses modelos que existe aqui, que eu conheço, tá? Esses modelos que existe dentro de levar a palavra, de despertar as pessoas, eu não consigo encaixar nenhum modelo. Eu não seria uma mosteira. Eu falei, acho que eu seria rebelde. Cara, eu seria rebelde. Eu seria muito rebelde. E aí eu fico olhando assim para esse cenário e eu falo, eu não faria assim, sabe? Eu não seria aquela pessoa com aquelas vestes. Eu sou aquela pessoa que hoje eu falei assim, ó, Miriam, assim que o Sérgio melhorar, gente, sou eu. Fala para ele correr. Fala para ele correr. Faz uma corrida. Olha, essa sou eu. Como é que eu vou falar, sabe? Ai, monja, agora é muito pesado, seria muito pesado para mim tentar encaixar dentro de alguma coisa que existe. Então, enquanto eu ainda não sei, a gente vai fazendo o que tem para hoje, né? E o que tem para hoje é esses cinco guardiões para trabalhar com a gente. Esses cinco guardiões, que é clareza, guardião de propósito, merecimento, gratidão e ação alinhada. Isso aqui, eu fico pensando assim, como é que as pessoas têm tempo para assistir novela? Se a gente já tem tanta coisa para se debruçar. Quando a gente escolhe aprender um pouquinho mais sobre a vida e sobre essa inteligência que compõe a vida. Então, eu quero agradecer. Hoje eu não chamei Jesus e Deus aqui, porque eu já tinha chamado antes. Assim que eu acordei, já coloquei uma intenção, coloquei música, e, e aí a gente tem que vestir esse véu branco mesmo e parar de ter vergonha. Parar de ter vergonha. Olha, acorda aí na tua casa, faz isso. Acorda aí, esse é o melhor remédio que existe. Só que como a humanidade aprendeu a complicar, quando a gente trouxer algo que é tão fácil, ela não vai acreditar. Então, um ótimo dia. É com essa energia que quero agradecer mais um pouquinho do aprendizado, mais um pouquinho assim, dá medo de tudo, mas a gente vai curando medo e vai com medo mesmo. Vamos trazer a coragem, que é a energia do cavalo. Então, hoje eu convido vocês a colocarem a música do Deixa Fluir ali com Jesus e a música do cavalo, que é um arquétipo forte. Se vocês quiserem, eu compartilho um aqui que é muito legal. E amanhã não teremos BTF. Fala assim, porque eu curto muito também com vocês. Eu curto o DTF. O DTF é muito legal. Mas dá um tempinho para vocês estarem fazendo. Amanhã eu vou dar eu vou estar fazendo a aula para as famílias. E a gente não sabe tudo,
não precisa saber tudo, é algo tudo que parece tão grandioso, só que eu tenho que tirar o peso, porque senão vai pesar o ombro, vai pesar as costas, a gente vai desistir. Só que até isso ele mandou antes. Falou assim, sabe tudo sobre o sistema nervoso, ó, aprende como que tira essas coisas do corpo, tira essa ziquezira e vai para o teu guia de propósito, para o seu merecimento, e vai. E vai porque não tem ninguém lá fora. Inclusive, eu acredito que essa nuvem do Japão é para eu treinar a ver a perfeição. Então, a partir de hoje, eu vou treinar a ver a perfeição do Japão. Bom, obrigada. Um bom dia. Tchau, tchau.